bem-vindo a mais uma aula de energia da biomassa. Iremos tratar da aula 3, distribuição e tipos de biomassa. Eu sou a professora Maria Cristiane. Antes de tratarmos os tipos de biomassa, nós temos que entender o que é biomassa. Esse termo biomassa compreende a matéria vegetal gerada pela fotossíntese e seus diversos produtos e subprodutos derivados, tais como florestas, culturas e resíduos agrícolas, dejetos animais e matéria orgânica, contida nos rejeitos industrial e urbano. Essa matéria contém a energia química acumulada através de transformação energética da radiação solar e pode ser diretamente liberada por meio da combustão ou ser convertida através de diferentes processos em produtos energéticos de natureza distintas, tais como carvão vegetal, etanol, gases combustíveis e de síntese, óleo vegetais e combustíveis, dentre outros. E quais são essas fontes de biomassa, professora? Elas são das mais diversas: vegetais não lenhosos, resíduos orgânicos, que seriam o quê? Vindo de resíduos agrícolas, urbanos, industriais, óleos vegetais. Todas essas fontes passariam por processos de conversão dos mais diversos. Quais seriam esses? Processos químicos, processos bioquímicos ou processos complexados, com processos conjuntos, até obter o quê? Produtos energéticos. Quem seriam esses produtos energéticos? Etanol, biogás, biodiesel, metanol, carvão, calor. É o que a sociedade precisa hoje. E para a produção dessa biomassa nós precisamos de quê? Terra agricultável, fontes de água, nutrientes. Hoje na Terra nós temos 13 bilhões de hectares. Desses 13 bilhões, 1,5 já são utilizados para essa produção de alimentos. Apenas 60 milhões hoje é para uso energético. Nós poderíamos aumentar até 200 milhões de hectares com essa expansão de energia. E onde é que está concentrada essas grandes regiões que poderiam ser utilizadas para essa expansão? Regiões da América Latina e da África. Aqui nesse mapa mostra o quão próximo e quanta disponibilidade de terra nós teríamos nessas duas regiões. Regiões com vantagens, grandes similaridades, mas também grandes diferenças. Essa potencialidade, esse investimento em tecnologias de processamento de biomassa traria uma grande segurança alimentar, tanto para o Brasil como os países africanos, segundo um relatório da FAPESP. E, professora, como é que uma região escolhe a matéria-prima e como é que ela escolhe o bioproduto que ela quer produzir, o biocombustível, por exemplo? A primeira análise que tem que ser realizada é qual o potencial de produtos agrícolas que aquela região possui. Vou dar o exemplo do Brasil com a cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do planeta, maior produtor de açúcar do planeta, seguindo da Índia. Só que nós não somos o maior produtor de etanol, por exemplo. Já esse primeiro lugar é dos Estados Unidos. Então, o que leva a essas diferenças? Claro que Brasil e Estados Unidos estão num patamar bem maior do que os outros países. Investimento em tecnologia, financiamento público, essa legislação que obriga realmente o uso dos biocombustíveis. Então, o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, o que levaria à produção de etanol a partir da cana. E outros países, professor, a China, por exemplo, é o maior produtor de arroz. Então, ela poderia tentar a produção de arroz para um bioproduto. Estados Unidos produz o etanol do milho. Vocês vão ver quando a gente tratar de tecnologia o quanto diferenças não existem nessas duas produções e por que os Estados Unidos escolhem o milho. Primeiro, porque ele é o maior produtor de milho do planeta. A União Europeia, beterraba. Então, o etanol eles pensariam em utilizar a partir da beterraba, por exemplo. Então, esses são os poderes de decisões que nós temos das diferentes regiões.
aqui um pouco do mapeamento da produção de cana-de-açúcar no Brasil para vocês observarem o quanto é diferente, o quanto o Brasil também é uma região complexa, uma região com uma área muito grande. Então, como é que você veria a logística se eu estou produzindo uma cana-de-açúcar mais nessa região do Sudeste e Sul? Como é que eu vou levar o etanol para o Ceará? Será que a produção que está tendo de etanol no Nordeste é suficiente para o Ceará ou é suficiente apenas para alguns estados? Isso leva a algumas conclusões quando a gente analisa os dados de importação de etanol, por exemplo. Por que leva o Ceará a importar etanol? Então, são questões logísticas também que nos limitam ou nos auxiliam numa maior produção de um determinado biocombustível. Ou por que o Ceará está investindo tanto em energia eólica e solar? Então, vocês têm que analisar a potencialidade de biomassa, entender que ela não pode ser uma análise isolada, porque tem diferentes outras fontes que você pode obter alguns subprodutos complementares. Aqui mais um ponto, um relatório da FAO, que a América Latina e Caribe vão responder por mais de 25% das exportações agrícolas globais até 2028, então nós estamos perdendo recursos, estamos perdendo segurança alimentar, se não investirmos nessas tecnologias que podem chegar a desenvolver também bioprodutos para bioenergia. Aqui dados do IBGE, eu quero que vocês utilizem muitos dados oficiais, principalmente nas listas de exercícios que eu tenho pedido para vocês escolherem uma região e tratarem a potencialidade daquela região para uma determinada biomassa e para um determinado bioproduto. Aqui a gente pode observar a grande potencialidade da safra de cana-de-açúcar no ano de 2019, por exemplo. Aqui mais dados comparativos e eu também quero que vocês comparem a região de escolha de vocês com algum país ou com alguma outra região. Aqui nós podemos tirar dados interessantes. A mamona, a produção no Brasil praticamente é encabeçada pela região Nordeste. Visando isso, nós tivemos um forte incentivo, uma época, para a produção de biodiesel a partir da mamona. Infelizmente, questões tecnológicas, logísticas não nos levaram a continuar essa produção. Nós temos outros produtos agrícolas interessantes de análise, como amendoim, que 77%, por exemplo, vem da região Nordeste. Quando a gente compara soja, outro exemplo, aí nós temos apenas 9% dessa produção agrícola. Então, aqui é bom analisar a partir da logística de uso desses biocombustíveis no Brasil. E quais são os outros resíduos, professoras? Resíduos vegetais dos mais diversos. Então, dependendo da região, onde é que vocês acham que vão ter mais resíduos? Por exemplo, vegetais, onde se tem uma maior produção agrícola. Então, nós temos a região sul aqui tendo uma participação de 44,4% nessa produção de resíduos vegetais no Brasil. E esses resíduos, que são esses resíduos, professora? Biomassa é só a cana-de-açúcar, é só a soja? Não! Vamos pegar o exemplo da cana-de-açúcar. O que é essa biomassa? É o próprio caldo da cana-de-açúcar extraído, é o bagaço da cana-de-açúcar, é a palha da cana-de-açúcar. E esses outros resíduos, professora, eu faço o que com eles? Eu posso obter bioenergia, por exemplo, bioetanol, mas com uma tecnologia diferente. Então, esse desenvolvimento das demais tecnologias que nós iremos tratar na disciplina, elas podem ser auxiliares para aumentar a produtividade de biocombustíveis a partir dessas biomassas. E os resíduos sólidos urbanos, nós nem os conhecemos na totalidade do Brasil. Nós nem o tratamos na totalidade desejada no Brasil. Então, nós estamos desperdiçando o quê? Recursos. Resíduos industriais, da mesma forma. Apesar de todas as fiscalizações, nós não conhecemos na totalidade quais são todas as indústrias brasileiras e quais são os resíduos presentes. Então, nós temos um potencial também do mais diverso, principalmente aonde? Na indústria de alimentos.
Aqui um pouco também para vocês desse potencial, poder calorífico, disponibilidade, não é, dessa queima e obtenção de energia. Alguns dados que a gente realmente não conhece, os nossos resíduos, da Fundação Getúlio Vargas. Resíduos animais, da mesma forma. Qual é a região que tem mais produção de gado? Suíno, caprino, ovino. Então, seriam regiões mais interessantes para o tratamento desses resíduos. Principalmente porque nós temos como coletar informações, como fazer análises químicas, biológicas e saber o real potencial energético desses resíduos. Resíduos florestais, da mesma forma, nós temos um grande potencial no Brasil. Vocês podem pegar os dados da FAO também. E podemos obter, a partir de todos esses resíduos, o que nos interessa: calor, energia, esses biocombustíveis, recursos. Aqui uma charge interessante para vocês analisarem, não é? O quão responsáveis nós somos, ou será que fazemos tanta diferença? É interessante. Espero que vocês gostem. Muito obrigada pelo tempo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Por favor, olhem nosso material disponível na sala de aula.